Lycra não aceitou a proposta de Emma de dormir com ela para que ela possa ficar livre e ir embora para casa. Sendo assim, ela continuou revoltada com ele, muito brava. Ele continuou paparicando ela como sempre faz. E depois de uma noite, ele estava junto com o primo dele, Bauer, que chegou, né? Porque a notícia que ele havia voltado, então meio que já se espalhou. Então Bauer foi lá para saber se realmente era verdade tudo aquilo. E chegando lá, ele viu a novidade de que realmente ele voltou e com uma vampira dizendo que é sua companheira. E eles estão lá conversando, Bauer falando o que aconteceu durante esse período que Lycra estava fora, ele explicando aonde ele estava, muito contra gosto, mas ele explicando o que foi feito com ele, quando de repente eles escutam gritos e eles saem para ver o que é. Quando eles chegam lá, eles veem o quê? Cassandra segurando Emma pelo pescoço. Porque Emma, eu não sei se é porque ela tá tomando do sangue do Lycra e ele, né, ele é um ser também poderoso, mas ela não tem mais o hábito de dormir até o sol se pôr. Ela acorda antes. Então, como ela acordou antes, ela ficou vagando pelo castelo, observando, né, as obras de arte. E nisso, Cassandra chegou e já chegou tirando satisfação. Quando a Emma viu ela, a Emma se lembrou quem é ela. Porque lembra do sonho que Emma teve vendo Cassandra dando em cima de Lycra? Ela já ficou louca da vida na hora que ela viu a Cassandra. Nisso, quando o Lycra olha, vê aquela cena de Emma sendo segura pelo pescoço, ele surta, ele já começa a fugir e quer ir para cima de Cassandra. Mas Bauer fala, não, você tem que deixar ela se virar sozinha, porque se você a salvar, ela vai ter que sempre estar abaixando a cabeça para os outros. E se ela realmente é a nossa rainha, então ela tem que se impor. E nada melhor do que agora. E as duas começam a brigar. E Emma, gente, Emma tá se mostrando assim, uma lutadora maravilhosa. Ela tá se mostrando uma vampira valquíria muito poderosa. Que ela mesma fica de cara como ela consegue se desvencilhar e atacar Cassandra, ao ponto de deixar Cassandra desacordada. Aí ele vai até ela tá muito revoltada, ela vira as costas e vai pro quarto e larga ele sozinho. Nisso, Bauer vai lá, pega a Cassandra e Lycra já dá a deixa, né? Tira ela daqui, não quero ela aqui. Ele vai atrás de Emma, porque é óbvio que ele vai atrás de Emma. Chegando lá, ela tá no banheiro, ele quer entrar, ela não aceita, ele vai, ele praticamente derruba a porta. E ela fica olhando pra ele, tipo assim, né? Meu, não adianta, privacidade com você eu não vou ter nunca. E ela fecha os olhos, porque como ela se olhou no espelho e ela tá vendo como uma monstra, porque os olhos estão prateados, ela tá meio que desfigurada, vamos dizer assim, então ela percebe que não é só o Lycra que é um monstro, mas que ela também é. E nisso ele se aproxima dela, ele força ele olhar para ela e diz que ele já viu ela daquela forma, né? Que ela não precisa ficar envergonhada. Ela fala, quando? Ele fala, quando toda vez que você bebe de mim, você fica com esse olhar, você muda. Então eu já tô acostumado a ver você dessa forma. Eu acho lindo, você fica linda dessa forma. E nisso ela começa a falar o que a Cassandra tá se fazendo lá, quem é ela. Claro que ela sabe, mas ela joga, né? Ele fala que é só uma amiga, ela fala, só uma amiga? Sim, e vai continuar sendo. E eles lá nessa conversa, ele mostrando-se todo doce com ela, ele mostrando aquele olhar apaixonado por ela, então ela decide perguntar para ele, se uma pessoa como você fizesse amor com uma pessoa como eu, você conseguiria se controlar? Você seria carinhoso? Ele fala, sim, eu seria. E nisso ela começa a agarrar ele, ela começa a beijar ele. Só que ele deixou bem claro para ela que ele não faria nada com ela se ela não pedisse. Então ela começou a agarrar ele, começou a beijar ele e ele estava tentando se controlar. Aí ela lembrou. Daí ela falou para ele, por favor, eu quero isso, eu preciso de você. Nisso ele já jogou ela em cima da bancada e aí ele começou agarrando ela, beijando ela, sugando os seios dela, deixando ela louca, louca, louca. Porque eles estão numa ligação tão forte que ela sente a necessidade dele. E aquilo ele começou passando a mão pelas coxas, apertando as coxas dela, até que chegou na calcinha dela e acabou introduzindo 2 dedos. Aquilo ela se sentiu maravilhada.
E ela todo aquele tempo esperando, só que ele estava fazendo isso, mas de uma forma mais doce. E ela queria um pouco mais de agressividade. Mas ela pediu para ele ser doce, não pediu? Então ele estava seguindo as ordens dela, porque ele é aquele que ele cumpre a palavra. E ela querendo mais, ela se jogando para cima dele. Até que ela foi, ela abriu a calça dele, ela já começou a meio que masturbar ele ali para poder ver se ele, né, agia um pouco mais rápido. E ela começou a pedir, né, eu quero você dentro de mim, eu preciso de você dentro de mim. Só que, pelo amor de Deus, gente, tem momento para tudo. E esse não é o momento de ficar ali falando verdades. O que Lycra faz? Ele começa a falar que ela é tudo o que ele quer. Ok, belezinha. Que ele esperou muito tempo por isso. Ela, muito tempo? Ele sim, esperei muito tempo por isso. Eu esperei tantos séculos, tantas gerações. Aí ela já fica meio tensa. Do que você tá falando? Você mentiu pra mim? Você me enganou? Porque você disse que eu era só uma aventura? E ele começou a falar merda, gente. Quando ela percebeu o que ele estava falando, que ela ouviu da própria boca dele, que ela é a parceira dele, pronto, acabou o tesão ali. Pô, meu, agora que você tava ali para marcar um gol, você vai lá e você faz isso? Ela fala, por que você tá me contando isso agora? Não, porque eu não quero que tenha segredos mais entre a gente. Vamos começar do zero. Puta que pariu, começar do zero agora? Primeiro você marca o gol, depois você conta a verdade. Meu, você tá na seca há tanto tempo, mas você também gosta de ficar com o pau duro, né? Pelo amor de Deus, que isso? E ficou de pau duro novamente, porque ela ficou puta da vida e eles começaram uma discussão. E no que ele tentava se explicar, piorava. E ela perguntou, se você tá falando que esperou por mim por gerações, quantos anos você tem? E o pessoal, isso é irrelevante. Não, não é irrelevante. Quantos anos você tem? Vamos dizer que eu tenho 1.200 anos. Porra, você tem 1.200? Eu tenho 70. Eu vou fazer 71. Você já ouviu falar na expressão Papa Anjo? Porque é isso que você é. E nisso eles foram discutindo, ele tentando convencer ela, e ela pegou e fez o quê? Fugiu. Fugiu dele, ele deixou, deu espaço para ela. Só que quando ela voltou no outro dia, ela não foi pro quarto. Ela ficou dormindo dentro do armário de vassouras, embaixo da escada. Como o sol amanheceu, né? O sol nasceu e ela não tinha aparecido, ele entrou em desespero. Aí ele começou a procurar por ela. E procurou até que encontrou. Quando encontrou, ele ficou bravo, muito bravo, de encontrar ela ali. Só que ele pegou ela nos braços e levou ela para a cama, né? Primeiro deu um belo banho nela, mesmo que dormindo, e depois colocou ela na cama. Quando ela acordou, ela percebeu que ele estava do lado dela. Por um lado, ela gostou, mas por outro, ela estava muito furiosa com ele. Só que Lycra, gente, ele ouviu o Bauer, o primo dele, e ele fez o quê? Ele bebeu todas. Para que a hora que ela tomasse do sangue dele, ela ficasse bêbada e ele se aproveitaria dela. E ele fez isso. Ele pegou, ele chegou próximo dela, perguntou se ela dormiu bem, né? Ela falou assim que não queria papo, ele se aproximou dela e falou para ela assim que queria que ela bebesse dele, né? Porque já fazia tempo que ela não bebia. E na hora que ela fala assim que ele estava cheirando álcool, ela fala assim, não, bebi só 1 ou 2 doses. E aí ele abraça ela, só que no que ele abraça, ele se cortou, porque assim ela não conseguiria resistir. No que ela percebe que ele tá com um corte, ela tenta se afastar. Mas, meu, ele é mais forte, ele só pega ela aqui pela nuca e vai aproximando dela daquele corte. Ela não resiste e suga. Só que ele bebeu muito, muito. Então, no que ela começa a sugar, ela já começa a ficar meia grogue. E ele começa a se aproveitar. Ele tira a camisola dela, ele começa a passar a mão pelo corpo dela e ela não resiste. Uma, porque ela já tá com tesão por ele. E outra, porque ela já tá grogue, gente. Ela começa a falar, eu não tô bem, aconteceu alguma coisa. E ele vai indo. Então, ele pega, ele começa a introduzir dedo nela, ele começa a lamber ela toda. Ele vai nisso. Só que chega um momento que ele se sente mal por estar fazendo aquilo. Porque, gente, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela não sabe. Aí ele faz o quê? Ele larga ela lá e vai terminar o serviço aonde? No banheiro. No outro dia, quando ela acorda com uma ressaca que parece que ela bebeu todas, e aí ela fica louca da vida, porque já que ele jogou sujo, então ela também vai jogar. Então ela
começa a conversar com ele como se não estivesse chateada e só pergunta para ele assim, por que que ele foi pro banheiro? Como se tivesse acontecendo algo sujo entre eles. Aí ele explica, você ainda não notou que depois que a gente se encontrou eu vivo como um adolescente? Eu termino as minhas noites, né, dentro de um banheiro, me aliviando. Então, quer dizer, ele bate punheta o tempo todo. Ela não ficou nem envergonhada de ouvir isso. Ela ficou só pensando, nossa, como eu gostaria de ver essa cena. Pô, meu, ela tá bem safadinha, né? Só que naquela noite, já é a noite de lua cheia. Já é. Os empregados todos já saíram da casa, porque quando é noite de lua cheia, então geralmente eles soltam o monstro que há dentro dele e eles vão se acasalar, né? A palavra certa é essa, vão se acasalar. Então, como ele é perigoso, né? Qualquer lobo é perigoso nessa época, por conta das suas parceiras, que ninguém pode se aproximar, então eles fizeram comida lá para um batalhão, para que eles pudessem ficar tranquilos durante o período de lua cheia, e saiu todo mundo do castelo, então só estavam os dois. E aí o que ela fez? Ela pegou e armou com ele, armou para ele. Ela pegou, tomou um banho, veio bem sensual pro lado dele e falou assim que queria ficar de bem, de paz, de boinha com ele e que para isso ela ia dar o que tanto ele precisava. Então ela empurrou ele, ele sentou na cama, ela começou a fazer o quê? Começou a abrir o zíper dele, colocou aquele membro imenso para fora e aí ela começou todo um trabalho de sucção ali. Então ela lambia, chupava e fez isso de uma forma que ele ficou, gente, sem fôlego. E ela começou a dar mordidinhas. Só que nessas mordidinhas, ela acabou meio que dopando ele, alguma coisa assim. Quando ele percebeu, ele já estava desacordado. Quando ele percebeu, não, né? Porque ele não percebeu nada. Ele ficou desacordado e nisso ela aproveitou para poder procurar chave de carro, alguma forma para ela poder sair de lá. Ela não encontrou. E nisso ela começou a ouvir como se fossem vozes na cabeça dela dizendo: corra para o lado da floresta, corra para tal direção. E aquilo ela olhava, já estava escuro, né? Porque era uma floresta, ela tinha medo, é dentro da propriedade, mas como a propriedade é imensa, então tinha uma parte de floresta. Mas aquilo estava ficando mais intenso. O instinto dela estava mais intenso. O cheiro que ela sentia, tudo era mais intenso. E aí ela decidiu correr para esse lado. Ela foi correndo, 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 correndo. Então ela ouvia mais, ela cheirava mais, a visão dela estava bem melhor. Por mais que estava escuro, ela conseguia enxergar perfeitamente. E ela começou a pensar se ela estava se transformando em um lobo, né? Porque aquilo lá era mais sensações de lobo. Na verdade não era, porque vampiros também têm isso. De repente ela chegou numa clareira. No que ela chegou nessa clareira, que ela pensou a qualquer momento ele pode acordar, ele já aterrissou na frente dela. Quando ele derrubou ela no chão, de costas no chão, ela olhou, ela viu a lua estava linda, imensa. E aquilo, ele já estava transfigurado, já estava com uma voz diferente, ele só falou assim para ela: vire-se. E ela: não. Ele já começou a arrancar não, gente, ele começou a desfiar a roupa dela ali. E ele agia de uma maneira que não era violenta, não era nem um pouco violenta. E ele começou com aquele negócio até deixá-la toda nua, né? Ele foi rasgando a roupa dela até ela ficar toda nua. E ele virou ela de costas. No que ele virou ela de costas, ela começou a sentir algo, ela começou a se sentir diferente. Nisso, ele empinou a bunda dela. No que ele empinou a bunda dela para cima, o que ela começou a fazer? Ela começou a rebolar para ele. Era algo que ela não conseguia entender. E, ao mesmo tempo, o céu estava um clarão. Estava relampejando para tudo quanto é lado. Porque as valquírias, elas têm isso. Quando elas sentem qualquer tipo de emoção, seja raiva, seja desejo, seja mágoa, o céu todo clareia com os relâmpagos que elas emitem. Porque elas vivem de eletricidade, né? E aquilo, ela ficava olhando aquilo maravilhada e o corpo dela induzindo. E ele só falou assim para ela: não faça isso. Mas ela não obedecia e ela continuou a rebolar ali para ele, tipo, chamando ele. No que ela fez isso, ele prendeu ela. Prendeu ela, ela não conseguia mais se mexer. Aí nisso ele começou a tocá-la. Então, passando a mão no seio dela, passando a mão na bunda dela, até que começou a introduzir o dedo nela. Depois disso, ele pegou, ele se abaixou e começou a lambê-la, começou a sugá-la.
Gente, ela entrou em parafuso, porque do jeito que ele segurava ela, ela não conseguia se mexer. E aquilo ela queria ir em direção da boca dele, ela queria mais daquilo, mais daquilo. Até que ele parou. No que ele parou, ela sentiu falta, ela não gostou daquela ausência dele ali. No que ele pegou ela novamente, ele deu um tabefe na bunda dela e virou ela de barriga para cima. Mas ela sentiu mais tesão ainda com aquele tapa. Aí nisso ele ficou olhando para ela e aí ela pediu, porque eu acho que ele não ia fazer nada com ela. Aí ela pediu para que ele pudesse possuí-la, porque ela queria ele dentro dela. E isso ele foi, gente. Então ele começou, ele deu uma estocada que foi um grito de dor, porque gente, ela era virgem, né? Aí aquele mastro enorme entrando de uma vez, aí aquilo ele urra, né? Tá assim, nossa, como ela é gostosa, como ela é apertada. Aí ele fica um pouco parado, aí daqui a pouco ele vai de novo. No que vai de novo, ela grita de novo, porque doeu novamente. No que acontece isso, ele começa a acariciá-la novamente. Então ele vai acariciando, 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 e até que depois ele pega, coloca ela de quatro novamente, porque daí ele sente que ela tá molhada e ali vai. Vai, só que ele não vai com toda a força possível, com a força que ele gostaria, né? Nossa, pelo relato eu achei forte, mas tudo bem, né? E ele começa a acariciá-la e estocando, acariciá-la e estocando, até que ele vem e morde o pescoço dela. Aquilo ali é a marca, gente, ele tá marcando ela, né? Ele morde o pescoço dela, ela gosta daquilo, né? E ele continua lá, até que ele vira ela novamente, e daí ele fala que não queria machucá-la, né? E que ele queria ir mais forte. E daí ela fala que ela quer sentir isso. E daí ele vai com tudo. E ele morde ela novamente. E isso vai até quase o sol amanhecer. Quando eles finalizam ali, porque ele faz ela gozar várias vezes, ele goza várias vezes, eles ficam naquele ali, porque, gente, os relatos detalhados é intenso. Quando termina, aí ele fica falando assim, novamente, que ele não queria machucar ela, fala que não machucou, que foi bom, que ela queria aquilo. Ele fala para ela dormir, ela fala que não vai dormir porque o sol tá para nascer, né? E eles estão num lugar totalmente aberto. E ele fala que não, que antes do sol nascer, ele vai levá-la para a cama deles. Quando o sol amanhece e ela acaba acordando, ela já tá na cama. E ele tá lá, velando ela, né? Porque ele fica babando nela, ela toda abraçada nele. E ele vê que ela tem as marcas, só que as marcas que ele deixou nela, né? Porque todo o tempo ele estocava e falava, minha, te reivindico como minha. Ele estocava em minha, você é minha. Então ficava nisso, todas as vezes ele falava, você é minha, é minha. Então, as marcas que ele deixou, somente os lobos podem ver. Então, quando olharem para ela, eles vão ver que ela foi marcada. Então, ela tem aquele selo. E aquele selo mostra o quê? Que ele perdeu a cabeça por ela. Que ela, a partir daquele momento, é dele. E que ninguém pode se aproximar dela com outras intenções. Nem para fazer mal a ela e muito menos para desejá-la. Porque o cheiro dele está impregnado nela. Aquela marca está impregnada nela. Então, qualquer outro lobo que se aproxime dela com desejo sexual, alguma coisa assim, ele vai defendê-la. Ele vai fazer qualquer coisa com esse outro lobo. Agora, na próxima, gente, eu vou trazer para vocês o encontro das tias, que vai ser para arrebentar. Fiquem com Deus e até a próxima.